Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 4 de outubro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E deixa eu só te lembrar, é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre jovens e mercado de trabalho. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente, responder a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida sobre o tema e muito mais. Fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E o mercado de trabalho, ele mudou e ele se impõe ao exigir um novo perfil profissional, aquele que está em constante mutação. A crise, o fechamento de postos de trabalho, a queda de contratações, o aumento também do empreendedorismo, tudo isso se apresenta em um momento de transição em que é fundamental para o trabalhador buscar um novo modelo de carreira que o prepare para o futuro, esse futuro que já bate a porta. Muitos profissionais, eles afirmam que é preciso esquecer o tempo de ser especialista em uma única área de sua formação. Atualmente, o profissional disputado pelas organizações é o que consegue ali ser multitarefa, em um mercado que está em frequente mudança. E para nos ajudar a entender mais sobre essas mudanças, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Eliabe Serafim. Ele que é coach, professor e consultor em recursos humanos e diretor executivo da revista Capital Humano. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema a Simone Bergamo. Simone é superintendente acadêmica do Grupo C Educacional. Daqui a pouquinho vamos ouvir orientações e também muitas dicas com os nossos convidados, mas a partir deste momento vamos conhecer uma organização que dá assistência a jovens, que almejam o mercado de trabalho. Confira! ESPRO é a abreviação de Ensino Social Profissionalizante. A organização, sem fins lucrativos, desenvolve um trabalho de capacitação profissional de jovens para a inclusão no mercado de trabalho. Com representatividade em todas as regiões do país e acompanhando mais de 12 mil jovens brasileiros, a instituição, que existe há 30 anos, é uma das mais engajadas do país no que diz respeito à preparação de jovens para a vida profissional. Na filial aqui no estado, cerca de 800 têm a carreira acompanhada. A gente tem um curso, que antecipa o programa de aprendizagem chamado FMT, que é o curso de formação para o mundo do trabalho. Esse curso, ele traz o jovem da comunidade, então a gente tem uma premissa de trabalhar com o jovem em alta vulnerabilidade. É um curso que o ESPRO oferece gratuito, a gente atende o Brasil inteiro hoje com esse curso. A gente já formou aí ao longo do tempo mais quase 4 mil jovens só nesse curso gratuito. Durante esse processo do curso, o jovem ele vai ser avaliado pelo instrutor, pela equipe técnica do ESPRO. Então eles têm palestras, eles têm aula sobre como ingressar no mercado de trabalho, como se comportar numa entrevista, E aí isso já vai trazendo para ele o subsídio para ele poder ser aprovado numa empresa parceira, que são as empresas que o ESPRO atende. Hoje a gente tem quase 2 mil empresas no Brasil todo atuando nessa parceria com o programa de aprendizagem do ESPRO, do governo federal. E aí esse jovem passa pelo FMT, nessa triagem ele vai sendo encaminhado para seleções com as empresas parceiras para poder ingressar no programa Jovem Aprendiz. Após a inserção desse jovem no mercado de trabalho em uma das empresas parceiras, a atuação do ESPRO continua. Dessa vez, orientando esse jovem nos primeiros dias de atividade de trabalho no local. Hoje a gente tem uma média aqui de cada 3 jovens que passam pela aprendizagem, 1 é efetivado na empresa parceira. Então a empresa, ela abre esse olhar também para que o jovem, o que é que o jovem pode oferecer dentro daquela empresa, dentro daquela instituição, no mercado, como ele pode se desenvolver. O ESPRO também tem uma equipe de acompanhamento que faz a visita na empresa, entende como é que está o encaminhamento desse jovem, o desenvolvimento dele. O Henrique é um exemplo de que o trabalho é muito bem sucedido. Ele concluiu o curso FMT e, após isso, entrou numa empresa de logística. Começou há 2 semanas. Para a entrevista de emprego e para esse momento inicial, o ESPRO está sendo perfeito. Ajudou muito as dicas, falando sobre como se comportar, prestar atenção, observar cada detalhe, a roupa que a pessoa vai vestir, o comportamento na hora que for ser entrevistado, é muito importante.
Se interessou e quer saber mais sobre o trabalho da ONG, basta acessar o site deles. Para conhecer um pouco melhor, né, como é que a gente funciona, temos o nosso site, espro.org.br. No nosso site tem todas as informações de como você acessar o programa de aprendiz, onde é que tem unidade do Espro, né, para você fazer sua inscrição. Lá tem os nossos telefones de todas as unidades no Brasil, todas as unidades do Norte e Nordeste. Então, tudo que de informação, né, a respeito do nosso trabalho está lá no nosso site, é só entrar, conferir, se inscrever, né? Então, o jovem ele pode se inscrever lá em Quero Ser um Aprendiz e sempre que surge uma vaga aqui, que aquele jovem atende ao perfil, a gente capta esse jovem e encaminha ele para a seleção. Pois bem, informações importantíssimas, vale muito a pena a gente reforçar o site espro.org.br, você vai acessar, deixar de lamentar, né, esse momento difícil que o nosso país vive, procurar ajuda com especialistas que entendem sobre essa área de mercado de trabalho. Com certeza, se você parar um pouco de reclamar, né, do atual cenário aqui do nosso país, desse alto índice de desemprego, procurar ajuda com profissionais que entendem sobre o assunto, eles vão te ajudar bastante. Quem sabe você sai e tem uma recolocação no mercado de trabalho quanto antes. Vale muito a pena você acessar espro.org.br, vai ficar muito bem informado e vai ter essa ajuda especializada. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o tema, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. É muito importante que você participe aqui desta edição do Assunto do Dia. E sabe como você pode participar conosco? Você pode responder a nossa enquete. Vem interagir, venha participar. Vamos lançar aqui a pergunta de hoje. A enquete de hoje é a seguinte. Olha só, você que está em casa, tem a preocupação e investe em qualificação profissional? Sim ou não? É a nossa pergunta de hoje. Responda no 3424-1977. É a nossa linha interativa. Ela já está aberta e disponível para você participar aqui respondendo a nossa pergunta de hoje, e também através desse canal de comunicação você pode mandar a sua dúvida sobre o tema. Vale também sua participação através da internet. Nossa fanpage está lá no facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Você também pode interagir através do WhatsApp. O nosso número é muito simples, é o 99418-1206, 99418-1206. Acesse o nosso WhatsApp, deixa aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema e daqui a pouquinho os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, o dilema a gente sabe que não é novo. Para entrar no mercado de trabalho, o jovem ele precisa de experiência. Mas como ter experiência sem uma primeira chance? Em momentos de crise como a atual, né, a questão ela fica ainda mais acirrada. E para além da frustração de que atinge, né, em cheio os jovens que estão sem emprego, desperdiçar também essa força de trabalho traz efeitos negativos para o desenvolvimento local e nacional. A taxa de desemprego atinge quase 13% da população ativa, mas para os jovens de 18 a 24 anos, ela chega a cerca de 27%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgado no mês passado. Então vamos entender mais sobre esses números, o que é que pode ser feito para mudar essa realidade toda. Primeiro vou dar aqui boas-vindas aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Simone Bergamo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. É um prazer para mim estar aqui com você mais uma vez. Obrigada pelo convite. Eliabe Serafim, também seja muito bem-vindo ao Assunto do Dia. Eu que agradeço aí o convite e participar aí nesse mais um programa. Precisamos orientar esses jovens, né, que vivem esse momento do nosso país, o momento que a gente falou, tem crise econômica, tem a diminuição de contratação, tem também o desafio de onde buscar ajuda. Muitos ficam lamentando e ficam em casa, né? Só reclamando. A gente viu um exemplo de uma ONG que ajuda esses jovens. É uma boa dica, um bom exemplo para quem está em casa. Mas só tem essa ONG para ajudar os jovens? O que é que os jovens de hoje eles precisam saber? O mercado de trabalho está em constante mudança, né, Simone? É isso aí. A busca maior nossa, principalmente, né, que é quando a gente fala da educação, de uma forma geral, é fazer com que esse jovem se torne realmente um agente ativo da aprendizagem, né? Que ele possa fazer com que toda essa aprendizagem, toda essa competência que ele vai ganhando ao longo do tempo, ele possa dividir com outras características que são fundamentais hoje
para o trabalho, né? Então, desenvolver competências de relacionamento, de comportamento, né? A questão da criticidade é muito importante, o jovem, né, se posicionar, e isso não é só no trabalho, lá vai ser uma consequência da vida que ele teve dentro de sala de aula, né, dentro das relações sociais dele. Então, esse perfil do jovem de hoje vai ajudar muito, e as escolas e as instituições de ensino superior estão aí para dar esse apoio, fazer com que eles realmente se tornem agentes ativos da aprendizagem para serem agentes ativos em busca de um trabalho. A gente muito escuta falar nessa questão, cada mês divulga-se um novo índice, cerca de 13% da população ativa hoje está atingida pelo desemprego. Quando se fala de jovens, esse número pode chegar até 27%. São números, mas por trás desses números tem vários contextos, várias realidades. Muitos jovens estão nessa faixa etária, né, de 18 a 24 anos, lá em busca desse emprego, de uma recolocação no mercado de trabalho. Muitos ainda não sabem como lidar, está passando pela primeira crise econômica, hoje só faz lamentar. Vai adiantar muita coisa se esse jovem fica só lamentando, sem buscar ajuda, sem ter uma iniciativa, Eliabe? É importante que os jovens entendam primeiro o contexto histórico, como você falou aí. A história relata um cenário semelhante. Eu tenho a história e tenho a memória. Então, quando a gente compartilha os dois com essa geração, a gente passa mais segurança, inclusive no processo de mudança natural que eles precisam ter. Há uma preocupação, sim, de os jovens, na sua velocidade, por ter nascido numa época da tecnologia, de querer tudo no imediato. Mas eles esquecem que a paciência ainda é o melhor remédio. Eu sempre comparo que, às vezes, quando o jovem ele vai consultar um assunto de empresa ou da própria faculdade, ele vai no Google. Ele não para compartilhar com alguém, né, com uma certa idade, para saber como foi e qual a resposta que ele poderia colocar. Então, é preciso mais uma aproximação desse jovem entre as pessoas. Eu diria até uma palavra que eu gosto sempre de utilizar nas nossas redes, nos nossos encontros, que é humanizar. Parece até a gente redondar, né? Redundância, humanizar as relações. Tá? Há uma separação ainda desse jovem em querer se aproximar um do outro. Eles são mais egoístas, alguns, ao ponto de querer sair na frente. Então, eles precisam compartilhar. Não é só no Facebook, no Instagram, não. Eles precisam compartilhar relacionamentos. Eu sempre digo que no meu alfabeto de negócio, relacionamento é tudo. É tudo. Porque dinheiro ele vem depois. Consequência, faz parte justamente do relacionamento. A gente trouxe uma afirmação aqui no começo do programa que muitos profissionais eles afirmam que é preciso esquecer o tempo de ser especialista em uma única área de sua formação. Isso implica dizer o quê? Precisa estar aberto às novidades do mercado? Seria mais ou menos isso? Fazendo uma relação, né, histórica aí, né, contextualizando, a gente ouvia falar nas décadas passadas que o bom profissional é aquele que se mantinha em um determinado emprego por muito tempo. O profissional que saía de um emprego a cada 3 anos não era bem visto no mercado. Tá? Então, assim, quando a gente fala hoje, né, que há uma mudança e é pertinente na tua fala, porque hoje a gente sabe que aquele emprego que tira dele a possibilidade de um conhecimento mais amplo, né, de trabalhar outras competências, vai de alguma forma prejudicá-los no futuro próximo. Então, aquele profissional que se especializa, o mercado hoje, né, tem um espaço muito pequeno. A gente precisa ampliar esse espaço de conhecimento, dar oportunidade para que realmente essas competências que sejam construídas sejam ampliadas. Quando a gente fala de trabalhabilidade, é exatamente ir um pouco além da empregabilidade. É fazer com que o próprio jovem, né, consiga ampliar a geração de renda. E, para isso, ele precisa lidar, né, com uma ampla gama de conhecimentos. Daí a fala de não ser mais o especialista que está em pauta, né, e sim um generalista, uma pessoa que possa ampliar esses conhecimentos numa busca bem maior.
Seria profissional multitarefa, Isso. né? Eu complementaria também que não confundir conhecimento com informações, porque o que a gente percebe em alguns jovens é a busca de informações, né? A incessante busca de informações. Só que isso aí pode sim ser transformado em conhecimento, desde que ele saiba as fontes, desde que ele contextualize, ele descubra realmente a importância daquela informação, né, agregada ao conhecimento. Um outro ponto que ela colocou aí, que é bastante pertinente, a questão do especialista, realmente essa figura ela está em extinção, tá? Não existe essa figura hoje no mercado, porque aquela estabilidade que existia no passado, né, que é a nossa geração, minha geração X, né, ela tinha vontade de passar 5, 8, meu último emprego mesmo foi 8 anos que eu passei ainda, né? Então, hoje a geração ela chega na empresa, ele não quer ter, ele quer ser. Então ele já procura realmente querer oportunidade, né, de chefia, saber como é que conduz os resultados, quer participar do planejamento. Isso é importante. Agora, ele precisa entender que no mercado ele precisa se capacitar. Para ele chegar realmente a esse nível, para que ele possa ser visto realmente como profissional de resultado, que é isso que se diz hoje, não mais apenas só de competências, né? Então, é preciso que ele também se capacite bastante. Esse momento de transição, né, é um momento fácil, é um momento difícil? Já estava habituado, né? As pessoas já estavam habituadas a essa questão de procurar uma especialidade, até a forma de se procurar uma formação profissional era diferente há alguns anos. Hoje em dia, vários critérios são levados em consideração. Essa mudança é muito sofrida, Simone? Principalmente para os profissionais, né, que vêm aí de uma outra realidade, sim. Né? Eles sentem, eles reavaliam, refletem sobre essa situação colocada, né, tão bem colocada por ele agora. Mas o jovem, a gente, é nosso papel fazer com que, desde o início, ele perceba, né, esse envolvimento em outras demandas, em outras ações. E ficou muito bom, né, essa entrevista inicial sobre o jovem aprendiz, né, é o caminho. O jovem tem que ter contato, ele tem que construir uma rotina, né, uma rotina própria, internalizar algumas características fundamentais para que ele possa exercer essa profissão. E aí, as instituições de ensino, eu reforço muito, né, como pedagoga, como educadora, a gente pode facilitar isso para os jovens de agora, para que ele não viva, né, não tenha necessidade de uma mudança radical, porque ele aprende de uma forma e é cobrado de outra. Então, se eu posso dar uma dica, né, a dica é que realmente busquem construir conceitos e que ampliem as competências de comportamento, né? Resolução de problemas, relacionamento com o grupo. Quando você consegue, né, lidar com essas competências, você vai conseguir no mercado exatamente um lugar que vai facilitar essas relações e vão ampliar as possibilidades para ele no mercado de trabalho. Exatamente. E um fator também importante e que hoje já se sabe, né, que é bem conceitual, é a questão de trabalhar a inteligência emocional. Quando ela falou justamente do comportamento, do relacionamento, você consegue identificar, equilibrar, até construir, né, internalizar, diferente de você estar apenas na frente do computador, no Google. Então, quando você conversa, quando eu converso com a professora Simone, quando eu converso com você, eu estou ali emocionalmente, né, aprendendo, construindo, sendo autocrítico, porque necessariamente eu não vou concordar com tudo, tá? Mas eu vou filtrar e vou aprender muito melhor do que muitas vezes quando se passa as informações. Eu não estou aqui criticando, tá, que você não vá buscar informação, tá? Até porque hoje vivemos numa era de tecnologia muito avançada e certamente os próximos ensinos vai ser em EAD. A tendência do mercado é este, mas só que a gente precisa, diante do cenário que a gente está vivendo hoje, que você aí perguntou, de crise, a gente precisa construir a origem, que não está muitas vezes de forma correta no Google ou em outras fontes. A gente precisa construir com pessoas que vivenciaram, pessoas que realmente conheceram os números, pessoas que passaram por essa crise, né? As primeiras crises que nós surgimos aí do plano econômico, etc. Então, se você começar a conversar com o jovem sobre isso, ele não quer saber disso não. Ele realmente, ele renuncia a essa informação, porque ele quer, na verdade, partir
para algo muito mais imediatista, onde muitas vezes isso aí pode ser uma base para ele poder, inclusive, se proteger, até mesmo no sentido de criar uma carreira melhor. O jovem, né, a gente ouve muito falar e vê algumas pesquisas também, eles gostam mais de executar aquela atividade, enquanto os mais experientes, eles querem saber o que tem por trás, né, daquela missão que ele deve fazer. É um comportamento bem distinto, né? O jovem, ele perde muito quando ele só quer executar aquela tarefa, ele não presta atenção na base daquele contexto que ele está inserido. Seria esse imediatismo, né, que ele falou agora, porque, na verdade, quando você lida com o processo, você constrói, né, situações próprias, né, de aprendizagem que vão servir para outros momentos. Quando você faz de uma forma, né, mecanicista, você não consegue exercer, na verdade, a produtividade que o processo dá. E aí é a grande diferença. Né? Por isso que é importante a gente receber esses jovens, né, de uma forma bem envolvente, mostrar para ele, e isso eu percebo na tua fala o tempo inteiro, né, que você busca até para ouvir dicas de como a gente fazer com que esse jovem ele se sinta motivado, empenhado. A situação está difícil? Tá, né? Mas a gente sabe que para quem busca, para quem é persistente, para quem realmente, né, constrói dentro de si as possibilidades para que a gente tenha, num futuro, a possibilidade de colher essas ações, isso é fundamental, né? Exatamente. E aí tem um detalhe que eu gosto sempre de colocar, de quando a gente fala do mundo digital, né, envolvendo aí a relação com o mercado de trabalho, a gente vai para o campo. Nesse momento, inclusive, que mandar um abraço aí para todos os jovens do campo, né, da zona rural, que ele fica pensando, e nós aqui, que não temos esse acesso? Então, ele trabalha uma paciência diferente dos jovens das áreas urbanas, né? E lá ele vê o tempo que ele precisa colher, né? Ele não vai se antecipar. Na verdade, ele está exercendo um trabalho, né, um trabalho artesanal, um trabalho rural, mas ele está também dentro de uma geração X e Y que precisa entender o que é o cenário, né, da rentabilidade, né, o cenário dele ganhar dinheiro, porque ele também ganha dinheiro do mesmo jeito de um jovem que busca aqui no mercado, na área urbana, e que trabalha com um serviço mais rápido, como web design, trabalha com fotografias, etc. Então, o jovem em si, ele precisa ter essa inovação, essa criatividade de poder gerir, tá? E como ela bem colocou, a Simone, a trabalhabilidade. Tá? Esse conceito é bem atual para que o jovem possa também diminuir aquela ansiedade, né, de dizer, olha, eu quero saber como está meu nível de empregabilidade. Sim, tudo bem, mas se você está trabalhando, você consegue fazer isso. Mas se você não está no mercado, se você não está atuando, como é que você vai avaliar? Você vai avaliar com informações, né, obtidas através de seus colegas. Então é importante que se coloque uma pequena diferença aí entre quem busca realmente a empregabilidade e quem está realmente em busca da trabalhabilidade. Okay. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre jovens e mercado de trabalho. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre este tema. E quem vai trazer essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que estão nos acompanhando. A informação que nós encontramos no site Revista Educação foi a seguinte: escolas devem formar jovens para mercado de trabalho atual. O ambiente escolar também deve ser usado para incentivar competências pessoais que possam fazer diferença no mercado de trabalho. De acordo com a CEO da Companhia de Talentos, Maíra Abnorrabi, é nas escolas que devem ser incentivadas habilidades que fazem a diferença no mercado de trabalho nos dias de hoje, como é o caso da autonomia, já que os quadros de funcionários em uma empresa têm ficado cada vez mais reduzidos. Ainda de acordo com ela, os jovens precisam não apenas resolver problemas no ambiente organizacional, e sim identificá-los com antecedência. Um outro fator é que as pessoas estão cada vez mais inclinadas a trabalhar com algo que gosta, que dê prazer. E criar o próprio trabalho tem sido muito comum.
O aluno precisa estar preparado para essa nova realidade, por isso é importante que a escola trabalhe com atividades e inclua discussões sobre carreira dentro da sala de aula para que os jovens possam aprender a assumir vários papéis. Para falar mais sobre esse assunto, agora a gente vai lá ao estúdio falar com o Valdson Balbino. Valdson. Tânia Silva, muito obrigado por essas informações importantíssimas. A gente viu, né, nessa matéria, nessa notícia da internet, que os especialistas eles defendem que essas competências elas devem ser estimuladas ainda no ambiente escolar, ainda na escola. Mas se esse aluno não teve esse suporte, não teve esse incentivo, não teve tempo de ter esse incentivo ainda na escola, se ele chega até o grupo C educacional, ele vai ter esse suporte, ele vai ser estimulado a ter autonomia, a desenvolver habilidades? Essa é a nossa maior busca, é fazer com que dentro de sala de aula a metodologia utilizada pelo professor possibilite realmente que o aluno resolva situações, resolva problemas, indique soluções, né, como bem dito agora, né, na fala, e que faça com que a aprendizagem, como eu falei do início, se torne para ele, né, faça com que ele se torne um agente ativo da aprendizagem. É a resolução de problemas, é a conversa na equipe, é a busca de uma maior compreensão, né? São as características fundamentais para que ele possa realmente entrar no mercado de trabalho, né, numa posição que dê a ele o conforto e a tranquilidade de que o caminho é esse. E é muito fácil perceber isso no candidato a uma vaga de emprego, numa seleção, né? Quando esse aluno ele foi bem interessado, teve vários estímulos, buscou ali por conta própria várias coisas, não se limitou ao ambiente acadêmico. Quando ele chega numa seleção de emprego, por exemplo, Serafim, ele sai na frente. Quem seleciona percebe que ele tem um diferencial. Percebe porque ele está justamente fomentado, né? Ele já tem um conhecimento agregado, ele sabe justamente a atualidade do mercado. Ele foi antes nas fontes, né, seja na mídia, seja justamente na própria internet, para poder se manter numa entrevista. Inclusive, isso é um dos fatores que tem deixado muitos jovens apreensivos porque não está tendo feedback dos recrutadores. Porque eles estão sendo eliminados justamente pela forma como eles estão respondendo ou talvez como estão se posicionando no mercado como este. Esse cenário que a gente vive, esse mercado que estamos vivenciando, é um mercado muito calculista, tá? Eles realmente estão eliminando pessoas que não estão com conhecimento agregado. E o conhecimento é tudo hoje, para poder você sair na frente. Seja numa vaga e seja inclusive internamente, na própria empresa hoje, a promoção, o plano de carreira hoje, ela está envolvida justamente dentro de uma grade onde procura saber qual é a titulação que ele tem, até onde ele fez, como está justamente os cursos. Então, o ensino hoje é a base de tudo, como já foi colocado. É o conhecimento que não é tirado nunca da pessoa, né? Vale muito a pena investir, que não é gastar tempo estudando, é investimento no futuro. É mais ou menos nessa linha de pensamento, né, Simone? É isso aí. A gente sabe que num ambiente de aprendizagem é um ambiente que possibilita a construção, né, dessas diversas competências que vão ser usadas em todas, né, as relações sociais, inclusive, logicamente, no próprio trabalho. Investir em educação, né, buscar cursos que diferenciem realmente aquele profissional no mercado faz toda a diferença. Né? E aí, para isso, a gente hoje encontra tantas possibilidades, porque às vezes a gente recebe jovens que dizem: mas, professora, né, eu tenho dificuldade de horário, eu tenho dificuldade por conta do trabalho. Hoje, até o professor falou isso agora no início, a gente também tem a possibilidade do ensino à distância, né, que tem os cursos e, na verdade, a mesma qualidade do ensino presencial e que vai fazer com que ele também construa essas competências necessárias para o mercado de trabalho. Então, se tem alguma dificuldade, procura uma instituição de ensino, procura uma pessoa que possa realmente orientá-los para que ele busque o melhor caminho nessa jornada aí que é intensa, né, e que está só começando. A gente falou no começo do programa essa mudança, né? Vários fatores contribuíram para a mudança e a gente já vê menos contratação, também vê o fechamento de postos de trabalho. A gente falou também do aumento do empreendedorismo.
o que é que a gente pode trazer de positivo, né? Aquele estado como alguns reflexos dessa crise, da atual mudança no mercado de trabalho. A gente vê o aumento do empreendedorismo. É algo positivo. É sim. E eu sempre informo, né, aos alunos e às pessoas de modo geral que o conceito de empreendedorismo ele é nato, porque todos nós nascemos com o intraempreendedorismo. O desenvolvimento dele e a aplicação vai depender do ambiente, da oportunidade que se tem. Ah, mas precisa ter dinheiro? Não necessariamente. Você pode usar justamente o intelectual. Hoje nós temos uma referência mundial, que é Bill Gates, que usou justamente as suas ideias. As suas ideias foram bastante para construir esse mundo, né, virtual que nós temos aí. Agora, é preciso que se coloque, tá, que existem as etapas. Né? Você não pode simplesmente empreender se você não saber planejar. Então, você quer realmente planejar, você quer empreender numa área, tá, que já existe, então você tem que inovar. Se você quer empreender em algo que não existe, então você tem que criar. Há uma diferença nisso aí. Nós temos uma plataforma que nós criamos, e eu sempre trago isso como exemplo, porque foi um modo de empreender que eu encontrei quando eu vi esse cenário de crise aí a partir de 2015, né, que todos nós conhecemos. E aí eu encontrei uma plataforma virtual para fomentar o quê? Oportunidades de vagas, lideranças, desenvolver equipe, temas, inclusive acadêmicos. Nós temos hoje mais de 45 grupos no Brasil todo, tá? Atendendo justamente jovens até 80 anos, até 60 anos estão nesse grupo. Eu digo, faço dizer isso para não, porque eu também tenho 50 anos, né, e me considero jovem. E aí é uma oportunidade deles terem conhecimento. Já foi colocado que existem várias oportunidades hoje, né, cursos grátis oferecidos pelos 5S, né, que nós temos aí, pelos S, e pela própria instituição, à distância. Então, não falta oportunidade para o jovem. É preciso que ele só procure saber onde é que está, onde é que tem, né, compartilhando, né, com colegas, né, com pessoas que já estão vivenciando no mercado. Como é que esse tema é debatido dentro do ambiente acadêmico? Está sendo cada vez mais debatido? Tem espaço para o empreendedorismo dentro do Grupo C Educacional? Tem espaço. E no Grupo C tem uma disciplina de empreendedorismo que está presente em todos os cursos, né, do grupo. Então, da área de saúde, a área de exatas, de humana, passa por empreendedorismo, né, que faz parte da vida. A gente precisa possibilitar, realmente disponibilizar para o jovem, né, alguns conteúdos que vão ser extremamente pertinentes, né, e que corroboram com a fala, né, do professor. A gente, no ambiente educacional, e você me perguntou agora há pouco, né, o que é que a gente está fazendo, e dentro dessa disciplina de empreendedorismo, a gente também trabalha com possibilidades de construção realmente de postura, de comportamento, de busca. A gente disponibiliza para o aluno ferramentas para que ele possa refletir, analisar sobre a própria vida. Tem uma outra disciplina, desenvolvimento pessoal e empregabilidade, que faz parte de todos os cursos e que você, né, como jovem, um aluno jovem, né, como ele falou, de qualquer idade, vai estar ali recebendo informações e instruções, né, de como fazer um currículo, de como se comportar numa entrevista, ou se você já está aí empregado, né, qual é a melhor postura, que tipo de comportamento a gente deve ter. Então, a instituição de ensino superior hoje precisa ter isso, né, como objetivo maior. Né? Se a gente acredita, né, que forma um aluno para o mercado de trabalho, a gente tem que subsidiá-los, né, de ferramentas para que ele consiga realmente atingir o objetivo maior. Exatamente. É isso. E assim, complementando o que ela colocou, né, esse sentimento de empreender, isso está crescendo muito. A gente vê isso muito na mídia, a gente vê não só em pequenas ações, né? Na rua mesmo, a gente vê pessoas vendendo, né, atuando de uma forma independente. Eu já vi agora, inclusive, grandes restaurantes colocando os funcionários na própria avenida para ensinar ele, inclusive, como é que é vender. Ou seja, ele se colocar no lugar de um dono, saber a dificuldade que existe. Esse olhar, né, do empreendedorismo, ele precisa estar bem relacionado entre o jovem e o mercado. Não adianta você querer
criar algo, um produto, podemos dizer, né, seja ele serviço ou não, que você não sabe o cenário do mercado. E isso parte justamente do planejamento pessoal. Existe o planejamento estratégico que as empresas elaboram sempre, né, sempre final de ano, mas é importante que você também faça o seu planejamento pessoal. Aí sim você vai ter as etapas que eu sempre digo, né, são 4 etapas. É saber arriscar, conquistar, declarar e celebrar. São 4 etapas que todo jovem, todo cidadão, todo empreendedor precisa realmente ter na sua vida, porque você vai ver que em algum ciclo da sua vida você vai estar nesse momento de celebrar e arriscar. E quem arrisca, né, sempre conquista. Ok, vou pedir licença agora aos nossos convidados. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar conosco aqui do nosso programa, você pode interagir através de vários canais. Primeiro eu vou passar o WhatsApp. Você está com o WhatsApp aí na mão, com o celular na mão, manda pra gente sua pergunta, sua participação, seu depoimento. 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Você pode mandar quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler e responder essa sua pergunta ao vivo aqui no nosso programa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela também está disponível para você ligar para a gente, deixar aí sua pergunta sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos responder. Você pode aproveitar essa oportunidade, né? Estamos com 2 profissionais que entendem e muito sobre o assunto e vão te ajudar respondendo a sua pergunta. Aproveita a oportunidade, manda aí sua pergunta que a gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje estamos aprendendo um pouco mais sobre jovens e mercado de trabalho. E a partir deste momento vamos trazer muitas dicas para você que está em casa. Vamos mostrar a partir de agora algumas atitudes que te ajudam, né, a se manter no emprego e também outras que te atrapalham no dia a dia de sua carreira profissional. Vamos trazer aqui algumas informações, vamos pontuar aqui alguns tópicos e com a ajuda dos convidados a gente vai compreender mais como é que a gente coloca isso em prática, como é que a gente lida com isso, né, no nosso dia a dia. Você que está no mercado de trabalho, agora vamos mostrar algumas atitudes que te atrapalham ali no dia a dia. O desinteresse atrapalha e atrapalha bastante. Mostrar-se pouco interessado ou fazer somente aquilo que é solicitado a você, né? Isso significa desinteresse e isso atrapalha o jovem que está no mercado de trabalho. Atrapalha a todos, né? Na verdade. Atrapalha a própria vida, né? A gente fala de desmotivação quando pensa em desinteresse. Você ter uma pessoa do teu lado que não mostre ânimo, que não mostre, né, felicidade, isso não é clichê dizer que a gente faz o que a gente ama, né, da melhor forma possível. Isso é a realidade. Quando a gente faz com prazer, a gente mobiliza a equipe, a gente ilumina, né, o nosso ambiente de trabalho e sem falar que fazer apenas o que é solicitado demonstra realmente essa falta de interesse. Como é que você vai aprender? Como é que você vai socializar, né? E entender outras situações se você não tiver essa experiência de compartilhar, né? Então, para mim, desinteresse e desmotivação no ambiente de trabalho, na própria vida, faz com que realmente o que você está fazendo não caminhe da melhor forma possível. Esse desinteresse ele vai de encontro, tá, ao perfil do profissional do século XXI, tá? Eu inverteria inclusive que esse perfil do profissional, ele deve ser colaborativo. Quando você tem um perfil colaborativo, ele passa a ser um profissional que não só faz as suas atividades, desempenha aquela que foi feita contratualmente, como também ajuda os colegas. Então, se ele tiver esse perfil colaborativo, certamente vai diminuir esse desinteresse de mostrar-se interessado em ajudar os outros. Né? E esse ajudar os colegas não quer dizer que você vai fazer o que o seu colega tinha que fazer, né? Você não vai substituir a atividade do seu colega. É ajudar, é orientar, é ouvir a dificuldade desse colega, é nessa linha de pensamento. É entender que o resultado de um processo, de uma ação, de um trabalho, ele é o resultado da equipe, né? Então, a harmonia na equipe é fundamental. Essa motivação
como eu falei, mobiliza os outros, né, em busca de um objetivo maior, que é o resultado daquela ação. Então, sem dúvida nenhuma, né, esse desinteresse, ele vai de encontro a tudo que a gente busca, né, em relação ao trabalho. E quando ele entender o que é interdisciplinaridade, ele vai entender que as áreas se comunicam e que as atividades de uma empresa, elas convergem para o resultado. Ok, vamos a outro tópico, outro ponto aqui que vai te prejudicar, né? Se você não consegue se integrar ali à equipe e demonstra ali muito individualismo, isso vai te prejudicar bastante. Equipe, se você não consegue trabalhar com equipe, por que isso é prejudicial? Uma das maiores características, ou melhores características que uma pessoa, né, que busca a trabalhabilidade deve ter é exatamente o espírito de equipe, esse compartilhamento, né, como eu falei, o resultado de uma situação ou de uma ação num setor depende da própria equipe. Então, é aquele espírito de relacionamento, isso você precisa lidar com essas características fundamentais, né, de enxergar o outro, de perceber, né, que, como você acabou de falar, ele não precisa fazer pelo outro, mas a soma da ação de cada um é que define o resultado. Né? Então, muito importante lidar com a equipe. E tem um detalhe que nas empresas, quando existem as equipes, né, existe o coordenador, o gestor, é importante que não deva existir uma equipe. Ou seja, aquela equipe que já existe dentro da empresa e que só ela acha que vai dar o resultado que a empresa precisa. Não é assim. Existe a área de financeira, a área de logística, e que elas precisam realmente se comunicar. E daí, se seus gestores entender o espírito de equipe, certamente os seus liderados vão se comunicar também com as outras equipes. Eu costumo dizer e brincar lá, né, principalmente com as pessoas novas que estão chegando, eu digo assim, time A, né? Até brinco, né? Muito prazer, time A, somos da mesma equipe. Isso. E só assim a gente consegue um resultado melhor sempre, né? Exatamente. Ótimo. Vamos agora a outro ponto que te atrapalha, se você começa a agir com atrasos, né? Você chega atrasado, então falta costumeiramente, coloca muito atestado, isso vai prejudicar o jovem e a todos que estão no mercado de trabalho nesse momento difícil que a gente vive aqui no nosso país. Por que os atrasos, eles são prejudiciais? Em alguns casos demonstram a desmotivação, né? Porque logicamente não é que empecilhos acontecem, situações, né, de doença acontecem, mas quando você percebe que é dessa forma, né, costumeiramente, que você percebe que existe uma falta mesmo de interesse, né, que resulta, prejudica muito, prejudica principalmente a própria pessoa, que não constrói, não internaliza um ritmo de uma rotina própria. Primeira coisa que tem que ser feita é entender o que é que está acontecendo, né? Como é que está o interesse pelo emprego, né? O interesse por aquelas funções que foram determinadas, porque com certeza alguma coisa está acontecendo. E aí a gente precisa chegar mais perto para entender e orientar, né? Isso demonstra para o gestor, né, que algo está errado. É verdade. E que a gente não está tendo um retorno do funcionário, um retorno que seja desse jovem e que algo está acontecendo que precisa ser investigado. Às vezes dá tempo de chegar para esse funcionário que está sempre se atrasando, tentar reverter aquela situação? Sempre dá tempo ou às vezes não dá diante dessa nova realidade? Se ele está desinteressado, se ele chega muito atrasado, é possível hoje em dia ainda reverter essa situação ou ele é desligado automaticamente? É sim. Agora, é preciso entender também que ele, no contrato de trabalho, ele assinou lá um contrato, uma das cláusulas, que é justamente o cumprimento de horário. Né? Essa parte legal precisa estar incutida na cabeça dele. Mas o que foi colocado por Simone aí, bastante apropriado, é essa questão do fator motivacional pesa muito. O que é que está causando esses atrasos, inclusive o afastamento, porque isso pode, inclusive, gerar um afastamento ocupacional. Mas o que é que está acontecendo? Às vezes é uma perseguição na empresa, é assédio, né? Assédio causado não só assédio moral como sexual, e outros
né, comportamentos estranhos no ambiente de trabalho entre pares e na hierarquia vertical e horizontal. Então é preciso entender e tem como reverter. Reverter como? Com palestras. Né? E sempre as empresas promovem o CIPAT. É importante. Mas muito mais importante é quando isso acontecer ou começar a surgir por um funcionário, ter cuidado, porque isso vai disseminar os demais. Porque um vai dizer, ele chega, eu também vou chegar. E aí vai disseminando ao ponto da empresa perder o controle. E é importante que a empresa, não tendo um RH ou tendo um profissional que tenha esse esclarecimento, ele possa reunir esses funcionários específicos e saber qual é o problema. Criar realmente motivações, modos, né, capazes dele possa realmente mudar o comportamento, porque não é o líder que vai motivá-los, ele vai estimular cada um desses profissionais que estão chegando atrasado a mudar o comportamento. Porque só através do comportamento é que ele poderá realmente reverter esse quadro. Ok, vamos falar de outro ponto que pode prejudicar bastante quem está em casa nos acompanhando, está no mercado de trabalho e age com arrogância. Ser arrogante ou não ter humildade intelectual, isso atrapalha no dia a dia. Como não ser arrogante? Pois é, a melhor característica do ser humano, na minha visão, é a humildade. Não importa se você está falando do presidente da empresa, do segurança, do funcionário de limpeza, não importa, gente. Humildade é algo que só constrói, né? Porque ninguém tem tanto ou todo o conhecimento, e mesmo que tenha muito, né, que não aprenda com o outro. Então, humildade não é nada negativo, apenas constrói, né? Ele abre um espaço para que o outro possa te ver e, de alguma forma, te ajudar a resolver algumas situações. Então, ser arrogante, antes de qualquer coisa, afasta as pessoas de você. E aí esse espírito de equipe, essa questão da relação que a gente vem falando, né, desde o início, né, como é que pode acontecer? Né? Quem é que gostaria de estar junto de uma pessoa arrogante? Então, arrogância e humildade não significa saber e não saber. Ao contrário. Às vezes até a pessoa que tem alguma dificuldade, né, se encobre aí, né, ou coloca uma máscara de arrogância para evitar que as pessoas possam fazer algum confronto, porque com a própria postura ela afasta o outro. Então, vamos pensar, né, que se você hoje, agora, nesse momento, você pensar em algum profissional que fez a diferença na tua vida, você vai perceber que uma das melhores características que ele teve é a humildade, porque ele deu oportunidade de você chegar mais perto, né? E só assim a gente consegue ajudar o outro, né? Então é importante essa reflexão. É muito importante o que Simone colocou, porque a arrogância não só vem da comunicação, né, como você fala, como também do modo como você age, né, o corpo. Né? Então a gente aprende desde criança, né, e a ser corrigido com aquelas rabisacas, né, que a gente dá. E a mãe, vem cá. Então, na empresa, né, não tem de uma forma literal, mas a empresa ela usa avaliações necessárias justamente para poder identificar esses funcionários que falam realmente arrogantemente e não confundir, como ela colocou, tá, com a falta de conhecimento, absolutamente. A pessoa que não é arrogante, ele tem sim a capacidade de ouvir. Tá? Quando você realmente tem essa capacidade, que eu sempre coloco, uma escuta ativa, né? Se você tem essa capacidade, você tem certamente a facilidade de se expressar, a facilidade de passar, de pedir, de orientar. Então, ter firmeza. Isso aí é uma característica, inclusive, com todo o cuidado eu digo isso, porque eu tenho um filho de 20 anos, tá? Sempre passa essa forma arrogância na hora de pedir as coisas. Pai, eu quero isso. Pai, mãe, eu quero isso. Então é preciso ter muito cuidado com esse comportamento da empresa, porque é diferente. Diferente porque a gente está num ambiente organizacional, onde às vezes os nossos comportamentos domésticos terminam sendo levados para o ambiente organizacional. E isso é um detalhe e uma das características que deve ser eliminado, deve ser trabalhado em casa. Tá? Você não vai ser robotizado na empresa, mas é importante que você escute, veja como é que as pessoas falam, observe, use o espelhamento, porque isso vai te ajudar bastante a, inclusive, a saber se expressar e falar com todos eles. Ótimas explicações. Vamos agora até um outro ponto. Temos aqui outra tela, o senso crítico, né? Criticar sem conhecer os métodos
ou os processos, né? Se você tem esse senso crítico de criticar sem conhecer métodos, isso pode te atrapalhar. Pode ser uma armadilha. Isso. Quando a gente fala da construção de competência e eu citei criticidade, é usar essa criticidade sim, né? Mas para sugerir ou para definir outras estratégias em prol do grupo. Quando a gente fala em críticas, como está colocado aí, sem conhecer os processos, significa que você sequer, né, entrou, mergulhou na situação, analisou, compreendeu. E é muito fácil, e a gente percebe isso, que é um fator extremamente negativo, é a resistência por determinados projetos ou determinadas mudanças, né, dentro de um determinado setor para que flua melhor um projeto que foi definido. Então, quando a gente critica sem conhecer, a gente passa na mesma hora a sensação para o outro de resistência para aquilo, para uma mudança, né, para um novo projeto que com certeza só foi sugerido com o objetivo de melhorar determinadas situações. Então, antes de criticar, né, antes de se opor ou de demonstrar resistência, primeiro escute. Como é importante o escutar, né? Às vezes a gente percebe que essa resistência não tem o menor motivo, é o simples fato de não dar oportunidade para o novo, tá? Então, fantástica aí essa colocação. Isso é fundamental, a gente tem que ouvir, a gente tem que primeiro entender para colocar qualquer que seja a sugestão ou crítica ao que está sendo enviado. Às vezes, um jovem ou qualquer pessoa, para entender melhor o senso crítico, eu sempre comparo 3 gerações, né? Hoje, os nossos alunos são do século XXI, né? Os professores do século XX e o método do século XIX. Mas como é que a gente pode realmente uni-los? Fazendo justamente uma contextualização de cada era, né? Cada século. E verificar que o comportamento muda. E nessa mudança, ele passa a ter... nós nascemos com pré-julgamento, sim, mas nós mudamos os nossos julgamentos. É preciso que, nesse senso crítico, os pré-julgamentos, eles diminuam. Eles diminuam porque você deixa justamente a guarda, né, podemos dizer, aberta para aquelas pessoas opinarem. Você pode discordar? Pode. Você pode divergir? Pode. O que você não pode é justamente desrespeitar, ou seja, você ter essa resistência que foi colocado, inclusive com impedimento no ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho ele precisa ser alinhado, tá? Precisa ter justamente uma sintonia. Não basta simplesmente ser individualista, como já foi colocado anteriormente, porque ele nunca vai ter aquela abertura de concordar com o outro. Ele precisa melhorar isso. E esse senso crítico diminui justamente essa capacidade também da arrogância que foi colocado anteriormente. E na colocação, né, quando veio a matéria do que se lê sobre isso na internet, foi tão bem colocado ali, não é apenas resolver problemas, cases, situações, casos clínicos, que é o que a gente busca hoje, né, para fazer com que o ser humano, né, esse jovem que está aí estudando, ele possa interagir nessa definição, nessa sugestão, mas a criticidade mesmo, tá? Então, ninguém está dizendo que não é importante ser crítico, mas para que a gente faça uma crítica, a gente tem que se aprofundar no que está sendo definido, no que está sendo proposto. Então, evitar essa resistência inicial, apenas criticando, também é fundamental. Ok, vamos a outro ponto, outro tópico que você deve evitar no seu ambiente de trabalho. A gente entra na... Você pode ter amigos, você pode conversar, mas quando chega nesse ponto, né, de fofocas, é que é algo muito negativo. Fofocas e conflitos, né? Afinal, é novo na organização. Se você ainda é novo na organização, evite isso. O que é que a gente pode falar para os nossos jovens e também para todo mundo que está nos acompanhando? O que é que isso é prejudicial no ambiente de trabalho? E principalmente o jovem que está chegando, acho que um pouco da imaturidade, né? Daquela fala que vai pelo impulso, né? Primeiro, e aí vale também essa coisa do chegar, do entender o contexto. Às vezes uma colocação feita por um colega, separar muito, né? O que é da empresa, o que é tratado em termos institucional
e o que é o colega no almoço, o que é a fala fora do expediente, né, um encontro no final de semana. Às vezes essa mistura é que é prejudicial. Mistura não no sentido das relações, né, e sim do que escuta lá e escuta aqui. Eu costumo dizer que eu só levo qualquer que seja o questionamento para frente quando eu tenha escutado. Então, se alguém chegar para mim e dizer, mas ele está desinteressado, ele não está cumprindo, ele está dizendo que não quer mais nada, né, com o emprego. Para mim, né, só vale quando a gente vai diretamente ao foco, né? Então, se existe algum problema, o gestor tem que estar alinhado, né, com os demais funcionários para que a gente entenda esse sentimento, né? Fofoca só destrói as relações, né? Fofoca não é boa em lugar nenhum, né? Nem na calçada, na janela, como a gente brincava antigamente, mas na verdade fofoca é algo que vai trazer à tona uma coisa que incomoda alguém, né? E isso não é bom nem nas instituições, nem na própria vida. Eu coloco também que durante todo esse tempo, né, como um gestor em algumas empresas, sempre eu tive a oportunidade de observar, né? Olha, aqui fulano é isso, aqui ciclano é isso. Olha, essa cadeira não pode ser tirada do lugar, porque senão... Esse tipo de ruídos, né, e fofocas, tá, isso só gera realmente uma incompatibilidade, inclusive no dia a dia. O funcionário novo, o jovem novo que está chegando na empresa, ele já vai perdendo justamente aquela ideia que foi pregada para ele no início da entrevista, de que a empresa possui um clima organizacional perfeito, que a cultura organizacional realmente é bem estabelecida. Então, é preciso o jovem e qualquer outro empregado que sai de manhã para trabalhar, ele vá com prazer, tá? Ele sinta essa vontade, hoje eu vou dar o meu melhor. Porque se ele for e chegar lá, levar uma informação de casa, por exemplo, familiar, e de repente soltar entre sua equipe, ele está fadado justamente a ser um gestor que gosta realmente de fofoca, de lamear realmente coisas que não são pertinentes ao ambiente de trabalho. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Falamos até agora, né, de coisas que você deve evitar no seu ambiente de trabalho. No próximo bloco teremos muitas outras dicas e orientações de como você deve agir no ambiente de trabalho. Serão dicas positivas, a gente falou um pouco mais do que deve ser evitado, né, o que não fazer. No próximo bloco a gente vai dizer o que você deve fazer para ter sucesso aí na sua carreira profissional. Agora vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir deste momento. Olha só, 3 vagas para analista de marketing. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é ensino médio completo, experiência não exigida, R$ 1.300 é o salário. São 3 vagas para analista de marketing. Vamos conferir mais oportunidades de emprego. Agora temos 20 vagas para bombeiro civil. Para preencher uma dessas vagas, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 1.000. São 20 vagas para bombeiro civil. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 15 vagas para cozinheiro de restaurante. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário é de R$ 937. São 15 vagas para cozinheiro de restaurante. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E a gente volta a falar sobre o mercado de trabalho, juventude e mercado de trabalho, e a partir deste momento vamos trazer dicas, vamos mostrar algumas atitudes que você deve tomar
algumas dessas atitudes para que você tenha sucesso no seu emprego. Temos aqui alguns tópicos, com a ajuda dos convidados, vamos entender como é que a gente age dessa forma, né? Observar é um ponto muito importante para conhecer o ambiente e como o grupo de trabalho se comporta. É bom que você seja um bom observador. Pois é, isso aí vai ajudar a evitar aquele problema anterior que a gente colocou, né, de chegar e já resistir a determinadas situações. Observar primeiro, ver o ambiente, né, ver como lidam lá as relações, ou seja, como cada um se porta, né, perceber quais seriam as melhores características, né, que ajudariam o envolvimento com toda a equipe, né, reforçar realmente, né, tudo que a gente vem dizendo, tudo que ele aprendeu, para que ele no momento certo possa se posicionar. Então, observar é fundamental. Eu acrescentaria que se ele quer trabalhar num ambiente de trabalho e que muitas vezes, por uma necessidade, ele está se candidatando a uma vaga e não conhece, ele primeiro faça uma pesquisa daquela empresa, procure ver o nível de satisfação que às vezes são apresentados, né? Procure saber quais são os níveis de funcionários existentes dentro da sua especificidade. Então, já dentro do ambiente de trabalho, ele já vai entrar certo de que ele não vai encontrar diferente daquilo que ele viu. Se porventura ele se frustrar em razão de não ser exatamente aquilo que ele observou, né, que ele pesquisou, aí ele tem que trabalhar a questão da saída dele. Agora, no processo de continuidade, se ele quiser se moldar, se ele quer mudar, porque às vezes a pessoa entra com um comportamento estranho, né, um comportamento diferente, isso, eu vou entrar naquela empresa para ver se eu melhoro também. Acontece esse lado bom. Então, vai partir do princípio da observação dele. Ele é quem vai decidir, ele é quem vai escolher se ele deve mudar ou não, porque a empresa não muda o funcionário. A empresa ela vai ser sempre com o manual dela de conduta. O funcionário, o empregado, o jovem é quem deve estabelecer se concorda ou não. Se ele não concordar, aí sim, é importante essa observação para que ele trabalhe realmente em companhia. Ok, vamos observar agora outra dica importante que você pode colocar aí em prática e vai te ajudar bastante. Você nunca deve agir sem se importar com as regras de conduta da empresa ou da equipe. Bom, pode falar. Não, bom, dando continuidade, aí eu traria justamente o conceito da ética. Quando você realmente consegue se importar e consegue ter o cuidado com as regras de conduta da empresa, você tem justamente ali já o dever de cumprir aquelas regras que foram colocadas no ato da sua contratação, que é a regra de conduta. Outro ponto importante é você também ter a sua ética profissional. A ética organizacional, ela está prevista justamente com um conjunto, um colegiado que foi feito para poder definir. E a sua, onde é que está? Será que a sua ética profissional vai de encontro com a ética organizacional? Porque, digamos, se você vai para um estabelecimento e é mal atendido, então você não vai lembrar mais da pessoa, você vai lembrar do estabelecimento. Então é importante que o jovem, aonde ele vá trabalhar, ele entenda que ele está levando o sobrenome da empresa, o nome da empresa como sobrenome dele. Por exemplo, eu trabalhei em muitas empresas, inclusive aqui na Aquidisco antigamente, Eliabe da Aquidiscos. Então era o sobrenome que eu levava. Então é muito importante ter cuidado justamente com as regras de conduta, regras de convivência, para você manter mais um clima melhor. Pois é, e aí está em consonância com essas regras, né? O que é importantíssimo, porque às vezes você sai de uma determinada empresa e entra em outra e ao não observar o ambiente, né, como foi dito agora há pouco, a importância dessa observação, você não percebe regras e condutas diferentes. Lógico, uma coisa é o que está escrito, é o que está lá no contrato, e outra coisa é essa convivência ética e essa convivência moral que você vai adquirindo a partir, né, da tua vivência nessa empresa. Então, muito cuidado com posturas exacerbadas, né? Então, se algo era natural em uma determinada empresa, pode não ser nessa, né? Então, lógico que ética a gente se coloca como cidadão em qualquer que seja o local, mas essas regras de conduta, elas vão ser modificadas dependendo da empresa que você está trabalhando. Nessas regras de conduta, me veio à mente agora essa questão de redes sociais, de WhatsApp, de Instagram, de várias ferramentas que temos que ajudam, às vezes ajudam bastante a você manter informado,
ter aquele network também através das redes sociais, WhatsApp, Facebook, mas também pode atrapalhar. Você deve observar, porque às vezes pode ser um risco muito grande você ter essa ferramenta em mãos e não usar de forma adequada. Isso. Pode venha... sim, porque hoje eu diria que as redes sociais tornou-se um questionário socioeconômico. Porque no passado, né, eu digo no passado, porque quem fez entrevista no passado realmente fazia uma espécie de um preenchimento de um questionário, como era o seu hobby e tal. Hoje não é necessário, porque as empresas têm um LinkedIn, tem o Facebook, para justamente identificar o perfil daquele profissional. E aí vem a pergunta, ele posta lá no perfil, na linha do tempo, o que ele é ou como ele está. E na hora da entrevista? E no dia a dia do trabalho? Será que ele vai estar realmente de acordo com a conduta que a empresa estabeleceu? É preciso alinhar bem direitinho. Se você não quer trabalhar numa empresa em que exija realmente as normas, então não se atreva. É melhor você realmente ir para uma empresa que onde lá trabalha de sandálias rastadas, como às vezes acontece. Eu fui numa empresa mesmo que lá os funcionários chegam dando bom dia, riscando as paredes. As pessoas vão de shorts. Então, isso vai de empresa para empresa. É preciso que se coloque que as condutas, que existe a conduta prevista dentro da empresa, não vai ferir teus princípios, ele vai adequá-los. Agora, é preciso também que você seja ético em qualquer lugar, respeitando, acima de tudo, o outro. Ok. Ótima explicação. Vamos agora até o outro ponto. Outra dica para você que está em casa, é importante que você pergunte, né? Ninguém nasce pronto, então escolha uma pessoa que possa ser ali seu mestre, que vai te ajudar no dia a dia. Perguntar não significa dizer que você não sabe. Muito importante. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce pronto. Ao contrário, né? Quanto mais você pergunta, quanto mais você mostra interessado, né? Quanto maior empenho você tem em resolver a situação da maneira certa, e para isso você precisa de um apoio, vai ser importantíssimo para o resultado, né, do teu trabalho. E aí vem aquela expressão do mentor, né, que a gente hoje utiliza muito mais, né, que antigamente, que nesse caso, escolha alguém para dar um apoio, que seja na empresa, um colega de trabalho, né, que seja o teu próprio gestor, que você se coloque realmente para ele, de forma que ele entenda que essas perguntas, elas vão favorecer sim, tá? Para que esse resultado seja ainda melhor. Né? Então, é humildade, gente. Sempre, né, a gente volta aí para a importância do ser humilde e mostrar que não sabe. Isso não significa que é um problema. Além do coach, né, que já foi colocado, e o mentoring realmente tem sido uma ferramenta importante dentro das empresas. Tá? E ainda tem o closing, né, que é justamente aquele que faz o papel do conselheiro, aquele que realmente chega na empresa e procura realmente orientar como foi a fundação da empresa, como é que existem as normas, como é que funciona justamente determinadas regras que não são formais e informais. Então, esse papel do conselheiro, esse papel do mestre que vai te ensinar, isso não vai certamente restringir as tuas atribuições. Ele vai dizer onde é que está, como está. Então, se você vai desenvolver uma máquina e você, mesmo com conhecimento que você tenha de capacitação, é importante saber qual o tempo dela, quem é que faz a limpeza dela. Então, estou dando só um exemplo prático para que a pessoa realmente não se iniba realmente a perguntar. Porque pior é você fazer sem ter o conhecimento ou talvez o histórico daquilo que você vai fazer e fazer de forma diferente. Veja, o conhecimento acadêmico ele é importante, a capacitação é importante, mas a customização, que a gente costuma dizer dentro das empresas, ela é muito mais importante, porque existe lá realmente já a habitualidade de se fazer as tarefas, né, e também dar o resultado que a empresa precisa. Ok, temos algumas participações, várias pessoas mandaram perguntas e a partir deste momento vamos ler essas participações aqui ao vivo e responder para você que está em casa nos acompanhando. Vamos conferir juntos aqui de quem é essa primeira pergunta. Olha só, o Adalton Júnior da Caxangá, ele mandou a seguinte pergunta. Primeiro ele dá parabéns pelo tema debatido hoje aqui no nosso programa, muito importante o tema, e ele gostaria de saber como um funcionário pode trabalhar satisfeito quando a empresa ele demitiu 50% dos funcionários e a quantidade de serviços continua a mesma, né? A mesma quantidade de serviços. Como é que a gente fala, como é que a gente responde e orienta ao Adalton Júnior da Caxangá? Como trabalhar
satisfeito quando a empresa demitiu 50% dos funcionários e a quantidade de serviço continua a mesma? Olha, eu acredito que uma boa parte das empresas passaram por essa situação, devido inclusive ao cenário de crise que nós começamos aí há 2, 3 anos. O que talvez seja necessário é que a empresa, ao demitir, ela também crie um planejamento de demissão. Eu até diria planejamento de demissão humanizada. O que seria isso? É justamente conscientizar não só os que vão sair, o porquê das demissões, como também os que vão ficar, porque vai haver uma reestruturação de atividade, ou seja, alguns que ficaram certamente vão ter que assumir novas atribuições, que não é desvio de função, é preciso deixar isso bem claro, mas sim uma reestruturação que possa realmente ser colocada para aqueles que são capacitados. De repente, aqueles que ficaram não tenham justamente as competências, mas eles precisam realmente entender o processo novo, é o novo que está surgindo, e criar ânimos, né, para poder continuar. É bem claro que os que ficam normalmente vão lembrar das amizades, dos relacionamentos, que é o lado, diria, emocional, o lado interpessoal que fica. Mas você precisa se motivar e lembrar que na empresa também você precisa dar resultado. Os amigos que se foram, os amigos que foram demitidos, eles terão que conquistar novos espaços no mercado. Mas você que ficou, precisa sim criar métodos, tá? Ler, se atualizar, saber qual é a importância da empresa que você está hoje e o que ela espera também de você, para você crescer junto com ela. Ok. Quer pontuar também, Simone? Seria também a reorganização, né, das ações anteriores. Então, se a gente está falando de um setor, né, inteiro, né, que seja reorganizado as funções para que isso seja bem ajustado, né, e ele continue a se sentir bem. Logicamente, algumas diferenças do ponto de vista emocional, como o próprio professor colocou, vão existir, mas do ponto de vista técnico, né, você não tiraria 50% e continuaria tendo rendimento, a não ser que você esteja não fazendo um corte, né, por uma necessidade, e sim por uma avaliação. E aí, realmente era necessário que tivesse sido feito e novas funções vão ser alinhadas a partir, né, desse novo planejamento. Ok, vamos conferir agora a próxima pergunta. Outra participação através do telefone, Solange do Nascimento, ela que mora no Barro, e a dúvida dela é a seguinte: meu filho tem 20 anos e está concluindo agora o período de jovem aprendiz como soldador. Tem alguma chance dele ser contratado? Pois é, ele vai ter muito mais chance do que milhões de outros jovens que não tiveram a experiência do seu filho, né? Ele realmente já está partindo na frente porque tem uma experiência aí enriquecedora, porque como jovem aprendiz, ele além de ter tido a experiência no trabalho, ele teve, né, ele foi introduzido num curso, né, para que ele tivesse capacitado para essa função. Então, o que eu posso dizer é que eu desejo sucesso para ele e parabéns pelo filho, porque com certeza o caminho dele aí vai ser bem legal. Ok, temos aqui outra participação através do nosso WhatsApp, o Jaciel de Zumbi do Pacheco quer também deixar aqui a participação. Ele diz que acha que o jovem ele tem que primeiro estudar, depois trabalhar, aprender uma profissão ou até mesmo servir ao exército. Ele quis pontuar aqui o Jaciel do Zumbi do Pacheco. O que é que a gente pode falar dessa afirmação dele, né? Acho que o jovem tem que primeiro estudar, após isso trabalhar, aprender a profissão, até mesmo servir o exército. Isso é o ideal para ele, né, como ele coloca, mas nem todos os jovens vão ter essa oportunidade de passar por todas essas etapas. Então, o fundamental é que ele realmente consiga fazer dentro das possibilidades, mesmo que ele tenha que ter mais de uma função ao mesmo tempo. Né? E a gente acredita que isso não é uma escolha, né? Mas que o jovem que se predispõe a isso e que busca, ele vai conseguir aí terminar essa jornada da melhor forma possível. Temos a participação também da Osana Oliveira, ela dá parabéns pelo tema, né? Jovens e Mercado de Trabalho, ela é do Grupo de Recursos Humanos Abranginfor, RH, alguma coisa desse tipo, conhece, né? Conheço. Falei certo o nome do grupo? É isso, Abranginfor. Pronto, ela está acompanhando, dá parabéns pelo tema debatido. E agora eu vou pedir licença aos convidados, porque a gente vai conferir a partir deste momento o resultado da nossa enquete. Hoje a gente fez a seguinte pergunta: você que está em casa, investe em qualificação profissional?
sim ou não. Olha só, 45% das pessoas que ligaram e participaram disseram que investem em qualificação profissional. 55% disseram que não investem em qualificação profissional. E é muito importante que se invista. É muito importante, e aí é a construção do próprio futuro profissional, né? Esse investimento agora, né, como eu já falei, a gente, né, vai se preparar para colher frutos no futuro próximo. Então é importantíssimo, né, que tenha essa busca. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, porque a partir deste momento toda a equipe aqui do nosso programa quer abrir o espaço para parabenizar uma integrante da nossa equipe. A Érica Conceição está completando idade nova, a gente quer desejar muito sucesso, muita saúde. Érica, você é muito importante para a nossa equipe aqui do programa Assunto do Dia. Parabéns, feliz aniversário, sinta-se abraçada e amada por todos nós aqui da equipe do programa Assunto do Dia. E agora a gente chega na reta final do programa para agradecer muito aqui a participação e todo o conhecimento que foi compartilhado com os nossos telespectadores. Vivemos num contexto muito difícil, mas vocês passaram informações que vão além, né, dessa dificuldade. Vocês trouxeram uma palavra de esperança para quem está nos acompanhando hoje. Muito, mas muito obrigado pela participação. Simone Bergamo, superintendente acadêmica do Grupo C Educacional, muito obrigado. O espaço agora está aberto para um último recado, são as considerações finais. Fique à vontade. Eu que agradeço demais poder estar presente num tema tão pertinente para todos e desejo, gente, sucesso aí para todos os jovens que estão nessa busca incessante e que contem com o apoio de todos, né, de todos nós aqui e busquem realmente, porque o caminho é esse, tá? Felicidades a todos. Muito obrigado, Simone. Também queria agradecer ao Eliabe Serafim, ele que é coach, professor, consultor de recursos humanos e diretor executivo da revista Capital Humano. Professor, muito obrigado. Fique à vontade agora para o último recado e considerações finais. Valso, eu só quero agradecer, né, pelo convite, tá? Sempre que tiver um tema dessa natureza, pode ficar à vontade. E deixar aqui também um abraço para todos esses grupos de recursos humanos que hoje fazem parte da Abraginfor, tá? Que é uma associação hoje que integra vários profissionais de várias áreas, eu diria até não só de áreas generalistas, mas áreas também nexialistas, tá? Quero também dizer para você, tá, que está aí triste, né, porque que está fora ainda do mercado, que aproveite essas vagas temporárias que vão surgir, tá? Corra atrás, quem sabe você não torne-se um funcionário efetivo da casa, tá? Lembre-se que muitos profissionais que estão hoje no mercado, tá, um dia foram temporários. Um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!